enquanto leitor de quadrinhos, os X-Men foi assim, a primeira equipe ou super equipe de super-heróis que eu comecei a acompanhar e a admirar, justamente por causa das peculiaridades do grupo, justamente por causa da forma com que o grupo era apresentado na época. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa minha relação com os X-Men nesse período em que eu coleciono quadrinhos. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, eu sou o João e este é o Curiosidades. O Stan Lee, quando criou os X-Men, ele tinha por propósito apresentar para os leitores de quadrinhos na época uma questão diferente a respeito de super seres. Normalmente, os super seres adivinham ou de outro planeta, né, enquanto alienígenas, ou ainda, quem sabe, sofriam algum tipo de acidente e com isso adquiriam superpoderes, ou nem isso, pura e simplesmente vestiam um uniforme e saíam em defesa do oprimido. E o Stan Lee então pensou, por que não? Por que não fazer então um grupo de super-heróis ou super-humanos que nascessem, né, com os poderes e que num determinado momento de sua vida, ali pela puberdade, esses poderes fossem despertos. E a partir disso, eles teriam que aprender a lidar com esses poderes que advinham de nascença, e não só isso, eles seriam então o próximo passo na evolução humana, e nesse caso criaria-se então o Homo sapiens superior, né? Haja vista que há o Homo sapiens sapiens, e aí viria a evolução da humanidade a partir disso. O começo foi interessante, depois as histórias ficaram caindo numa mesmice, e as vendas dos quadrinhos caíram absurdamente, dos X-Men no caso. E começou então uma republicação de vários títulos, e a um ponto então que o título chegou de fato a correr sério risco de cancelamento e tudo mais, justamente por causa dessas repetições. Então, houve uma reformulação dos X-Men pelas mãos do Len Wein, que trouxe à tona personagens como o Colossus, o Noturno, a Tempestade, o Wolverine e por aí adiante, e formando então uma nova equipe de X-Men. Isso trouxe um resultado muito positivo. Os X-Men voltaram a ficar em voga novamente, e depois que o Chris Claremont assume os roteiros, os X-Men passam a ter um período assim de histórias profundamente interessantes, com uma qualidade singular e com fases assim extraordinárias, até que o Chris Claremont acaba deixando o título, e aí as fases oscilam de qualidade, e assim vai tocando o barco até o dia de hoje, ao ponto também que a franquia de filmes dos X-Men começou bem, na minha opinião. Eu acho bacana o primeiro e o segundo filme, o terceiro eu não gosto, e dali por diante as coisas não caminham muito bem, mas a proposta, principalmente no começo, era muito boa, porque justamente trouxe aos X-Men uma importância assim para um público maior muitas vezes, né? Ao passo que antes já havia um desenho dos X-Men na década de 90 que chamou muito a atenção e tornou os X-Men mais famosos ainda, porque popularizou de vez os mutantes. Nesse caso, eu já li a X-Men já fazia um tempinho, uma vez que a primeira história dos X-Men que eu li foi justamente a Fênix Negra, onde a Jean Grey, né, que até então achava-se que era Jean Grey, né, morreu, né, por conta da questão ali da Fênix Negra, e isso foi publicado em Grandes Heróis Marvel, e eu li aquele quadrinho, eu achei profundamente interessante, embora eu não conhecesse nada de X-Men na época, então eu procurei as Super Aventuras Marvel, e alguns amigos meus colecionavam na época as Super Aventuras Marvel, e eu procurei essas edições para ler, e fui então me apaixonando pelos X-Men, até que chegou a edição de número 112 de Heróis da TV, que foi a última edição de Heróis da TV, porque aconteceria algo fantástico no Brasil. Começaria então uma era de mensais dos X-Men, que durou 141 edições em formatinho. Viria então X-Men número 1, onde o Ciclope estava recém-casado, não estava fazendo ali parte da equipe necessariamente. O Wolverine estava rompendo com a Mariko,
e todas essas coisas assim acontecendo. O professor Xavier estava andando, porquanto que ele tinha agora um corpo novo por causa das consequências da saga da ninhada e por aí adiante. Ou seja, os X-Men foram me encantando a partir dessas histórias, haja vista que nós tínhamos, como eu mencionei agora, a saga da ninhada, depois ainda teve anteriormente teve toda a fase excelente, né, extraordinária do John Barney junto com Chris Claremont, e não só isso, as histórias que seriam construídas depois também eram muito boas, tanto é que há algumas edições aí em formato que é muito difícil de achar, como por exemplo a edição de número 24 de X-Men, que tem o julgamento do Magneto, que foi publicado na edição de número 200 dos X-Men. Nesse caso, a gente vê um rodízio muito grande dos personagens e a coisa caminhando muito bem. E eu, enquanto isso, acompanhei sistematicamente os X-Men até o final de Segundo Advento. Então eu vi bastante coisa, eu vi a Jean Grey voltar, eu vi o X-Factor, eu vi a X-Force, eu vi os Novos Mutantes e por aí adiante, com histórias muito bacanas dentro desse contexto mutante. E algumas coisas que às vezes as pessoas questionam, né? Por que odiar os mutantes enquanto que se tolera os super-heróis que não têm poderes mutantes? É muito simples, na verdade. Os super-heróis que não têm poderes mutantes não são um incômodo. Não são um incômodo? É claro que não. Mas por que que não? Eles não são um incômodo, queridos, por uma razão muito simples. Eles são acidentes, né? Como assim? O Capitão América, ele é o Capitão América por causa de um soro. Ele não nasceu com aquilo. Ele pode ter nascido com o espírito de luta e a liderança, mas o que torna ele super-humano é um soro. O Hulk é um acidente. O Homem-Aranha é um acidente. O Demolidor é um acidente. Então, os super seres que estão ajudando a humanidade são Homo sapiens sapiens e que têm superpoderes por causa de alguma coisa que aconteceu ali e que provocou aquilo. Então, não há um porquê de ter ódio ou medo, de certa forma, do que vem a ser essas pessoas, porque eles são acidentes, nesse caso, né? Tem poderes, mas são poderes que advêm de uma circunstância, não de uma mutação genética ou ainda de uma evolução da raça humana. E é isso que os X-Men são, né? Os X-Men, a raça mutante, no caso, eles são justamente a evolução da raça humana. E isso passa a ser um problema quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, que sabe voar, e você sabe que ela será, e a raça dela, ou esse novo ser humano, vamos dizer assim, né, que é o Homo sapiens superior, ele está para lembrar você que você será extinto, que você vai deixar de existir porque alguém que agora na puberdade desperta com os seus superpoderes vão ser o próximo passo da evolução. E aí, nesse caso, o que vai acontecer naturalmente? Uma espécie vai lutar com a outra para que a espécie mais forte tenha primazia sobre a mais fraca e elimine a mais fraca. Então é por isso que existe todo esse lance de não gostar dos mutantes, porque eles são um lembrete constante que nós deixaremos de existir e nós não queremos deixar de existir, então que deixe eles então de existir ao invés da gente. Então, por isso eles são tão odiados. E, nesse caso, aproveita-se, obviamente, para se trabalhar muitos elementos interessantes, como, por exemplo, o preconceito religioso, preconceito racial, entre outras questões tão bacanas que são trabalhadas justamente por causa da natureza mutante, né? E aquele sonho de que nós podemos andar lado a lado, mutantes e humanos, e porque o mundo cabe todo mundo e não tem problema, isso é um discurso utópico e não um discurso real dentro da prática da vida, justamente porque nós vivemos numa estrutura que o mais forte engole o mais fraco e pronto, né? Então essa é a situação vivida pelos X-Men, que querem ajudar, que querem fazer alguma diferença, que querem mostrar que é possível viver em paz com o outro, mas o outro necessariamente vê essas pessoas como ameaça, com exceção de alguns poucos que entendem que é espaço para todo mundo. X-Men é fascinante,
X-Men é fascinante. X-Men é interessante, é interessante. Eu parei de colecionar sistematicamente por um bom tempo. De vez em quando eu leio algumas sagas e procuro, e à medida do possível, a minha ideia é ir pegando os encadernados dos X-Men e ter esses materiais em encadernado. Por quê? Porque é uma equipe que eu gosto muito, que faz parte da minha caminhada enquanto colecionador de quadrinhos, e para mim, se bem explorado, vai sempre ser uma equipe de muita importância. Marvel pisou na bola durante um tempo, né, por causa das briguinhas dela aí com a Fox, procurando uma maneira de apagar os X-Men, né? E isso não se faz, porque o volume de fãs que o X-Men tem é responsável sim por uma grande venda de materiais, de produtos da Marvel, inclusive quadrinhos, entre outras mídias, porque os X-Men vieram para ficar, e na minha opinião, enquanto o mundo existir, os X-Men estarão sendo apreciados pelos fãs de quadrinhos, pelos fãs da Marvel. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. E se vocês querem mais vídeos, de repente, sobre os X-Men ou algum assunto específico sobre X-Men, deixe também no comentário que eu terei o maior prazer de poder conversar um pouquinho mais sobre vocês, sobre os mutantes. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.